Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, canal focado em estudos aprofundados de fundos imobiliários e Fiagro. Se você não nos conhece ainda, te convido aqui a conhecer, assistir esse vídeo. A gente tem estudos todos os sábados e lives semanais com os gestores. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo que, na minha visão, tem tudo para ser uma das melhores relações risco-retorno dos fundos imobiliários em 2023. Bora falar de AFHI 11. Iniciando o nosso vídeo de estudo do AFHI 11, esse que é um dos meus queridinhos, vocês já sabem, sempre comento lá no Instagram. Aliás, se você não nos segue ainda, tá perdendo muito conteúdo, vai lá no @vaipelos_fundos. Muito conteúdo de Fiagro, de fundos imobiliários. Agora a gente está entrando em FIINFRA, isso aí, estudos vão começar aqui no FIINFRA, a gente já tem live agendada, então presta atenção, se inscreve aqui no canal, bora acompanhar tudo isso que tem para 2023 aqui no Vai Pelos Fundos. Começando aqui pelo relatório gerencial de novembro de 2022, o último relatório que eles publicaram, gestão da AF Invest. A gente já tem duas lives com o time de gestão do AFHI 11 aqui no canal, vale muito a pena assistir. O fundo aí iniciou em abril de 2021, então está prestes aí a completar mais um ano. Falando em administração, é do BTG Pactual. Número de cotistas, muito legal, uma evolução importante. O fundo já chega aí a praticamente 18 mil cotistas. Está entrando ali na barreira dos grandes fundos em termos de número de cotista, ok? Taxa de administração 1% e não tem taxa de performance. E olha só, um dado relevante, sempre comento isso, mas com certeza tem gente nova chegando. Pessoal, eles tinham taxa de performance em forma de alinhamento, de realmente estar próximo do cotista, retiraram essa taxa de performance. Então, ponto positivo já na nossa análise, no nosso estudo aqui do AFHI 11, esse fundo de papel da AF Invest. Palavra do gestor, claro, a gente sempre inicia um relatório entendendo a comunicação, o que o gestor quer dizer para nós. Ele diz aí, em novembro o fundo aferiu lucro em regime caixa de 2,5 milhões, somado ao resultado acumulado e não distribuído de 510 mil, resultado distribuído, o fundo era de 3 milhões ou R$1 por cota. A equipe optou por distribuir apenas aí o valor de 0,96. Então esse foi o rendimento do fundo. Dessa forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza 149 mil, mais ou menos aí 4 centavos, 5 centavos por cota. E a gente vai ver que fazer resultado e deixar em reserva foi muito importante para esse fundo trazer uma linearização no rendimento no período deflacionário. Calma que a gente vai chegar lá. A cota patrimonial do fundo teve uma desvalorização de 0,90, saindo de 95,72 para 94,82, devido à marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de crise, ou seja, aquele famoso spread frente a NTNB, que tem uma duration semelhante. Todos os fundos de papel aí sofreram bastante marcação ao mercado negativa nos últimos meses. Falando agora dos rendimentos, nos últimos 12 meses, distribuição veio de R$ 14,76, um dividend yield no período de 15,65%. Um dividend yield muito interessante, convenhamos. E eles continuam falando aqui desse resultado. Olha só, entre dezembro e novembro o CDI apresentou uma variação de 11,94%, enquanto o AFHI trouxe um retorno de 13,45%. Opa, bateu o CDI. Ibovespa e IFIX com desempenho de 11,62% e 11,08% no mesmo período. Então bateu também os dois índices, muito importante. Lembrando aí que a inflação fechou um ano perto aí de 5,7%, então também foi muito tranquilo para bater o IPCA. Movimentações na carteira, eles já trazem aqui que trouxeram o CRI SPL Engenharia, tá? Uma operação adquirida em 8 de dezembro, então eles já falam de algumas coisas, né? De algumas movimentações no curso de dezembro. Um volume de 15 milhões de reais, é uma taxa muito boa, CDI mais 4,5, olha só, agregando demais hoje o CDI em 13,75. E eles falam ainda que é uma captação de recursos originada pela própria Araújo Fontes, pela F Invest. Então, muito importante, originação dentro de casa. Eles falam um pouquinho mais sobre a estrutura dessa operação. Se você tiver interesse, vai lá no relatório gerencial. Vale destacar, atualmente 36,46% dos ativos
da carteira do AFHI são originadas pelo próprio grupo. Esse percentual deverá ser ainda maior agora em janeiro, com uma nova operação que está chegando com um valor aí muito legal, uma taxa muito legal do IPCA mais 10,5%. Então, agregando mais taxa a esse fundo, ele já está dizendo para você, tá vindo uma taxa aí de CDI mais 4,5% e uma de IPCA mais 10,5%. Pessoal, taxas muito elevadas, muito importante, por isso que eu acho que o risco-retorno desse fundo vai ficar chuchuzinho agora para 2023. Projeções. Conforme mencionamos no último relatório gerencial, o impacto negativo nos rendimentos do fundo em razão do período deflacionário já se encerrou. A deflação registrada entre os meses de julho a setembro reduziu os rendimentos distribuídos. A gente vai ver, realmente ele caiu aí nos últimos meses. Esse cenário, somado à abertura da curva de juros, resultou em uma queda significativa na cotação dos ativos. Meses de outubro e novembro já registram inflação, assim como as projeções para dezembro e janeiro. Dezembro a gente já teve uma inflação positiva, um IPCA positivo, ok? Ademais, atualmente os CRIs ao CDI representam 46% da carteira. Esse é mais um ponto que eu acho que o risco-retorno nesse fundo está muito interessante. Vários fundos fizeram uma corrida para realmente trazer mais operações em CDI. A gente sabe aí que no AFHI 11 eles iniciaram esse processo um pouco antes, lá quando o CDI estava em coisa de 4,5%. Então eles ganharam fôlego e realmente montaram um portfólio, um mix muito interessante. Olhando aqui a DRE, um ponto que eu acho legal de vocês notarem o seguinte, ó, como a correção monetária de fato trouxe aqui um retorno negativo, né, nos últimos meses. Impactou em setembro, impactou em outubro, impactou em novembro, por isso o resultado veio mais fraco. Olhando também aqui para negociação de CRI, pessoal, gosto muito disso. Gosto muito de ver um fundo imobiliário de papel ativo, uma gestão que faz giro de portfólio, que faz ganho de capital. Olha só, em setembro, quase 500 mil reais. Outubro, quase 370 mil. E em novembro, 400 mil reais. Isso aqui, para mim, vale uma performance. E olha que legal, esse fundo que poderia, na minha visão, ter taxa de performance, não tem, então, mais um ponto positivo aí para a gente agregar nessa análise. E falando daquele resultado acumulado que eu tinha comentado com vocês, olha que legal. Lá em setembro era de 0,24. Para outubro já caiu para 0,16 e agora aqui em 0,04, quase 5 centavos. Então ele foi realmente utilizando essa reserva, queimando essa gordurinha para manter o rendimento um pouquinho melhor. Olha que importante também essa linearização. E como eu falei para vocês, os rendimentos realmente oscilaram um pouquinho para baixo nos últimos meses. Ele vinha aqui numa média de 1,30, 1,35, 1,40. Aí outubro já vem para R$1. Novembro e dezembro aí no 0,95 e 0,96. Mas para o próximo rendimento a gente já foi alertado aí pelo relatório. E claro, para quem está acompanhando o cenário de inflação, já vem alguma coisinha melhor, ponto muito bacana da gente observar. E agora, olhando a composição da carteira, primeiro ponto aqui que a gente observa, eles têm uma boa exposição ao Grupo Oba, até virou um trava-língua aí, né? Se a gente pegar aqui as 3 operações voltadas para o Grupo Oba, dá coisa aí de 16%, 17%. Então, uma exposição grande, mas eles têm realmente muito conforto nessa operação, tá? Uma operação que foi originada pela F-Invest, a gente já questionou essa exposição em live para eles. Eles dizem que realmente conhecem demais essa operação, foram eles ali que montaram toda a estrutura. É um grupo muito forte, uma operação high grade, ok? Outro ponto que eu quero também destacar, a exposição aqui na incorporadora Pernambuco também passa um pouquinho aqui, coisa de 8%, tá? Então, essa já é uma operação mais high yield, mais uma exposição já importante. Então essa aqui a gente tem que ter mais atenção, mais acompanhamento. Claro, a gestão também está mais de perto. E aqui marquei como esse fundo consegue oscilar as taxas, né? E é por isso que a gente classifica aqui o AFHI 11 como um middle risk. Veja, a gente tem basicamente 2 tipos de middle risk. Aquele que de fato vai sempre buscar operações médias. Hoje ali uma taxa de PCA mais 8, PCA mais 9 são os middle risk no mercado. Porém a gente tem também os middle risk que combinam operações high grade e operações high yield. E na composição dessa carteira fica um mix, um middle risk. Inclusive no relatório gerencial eles mostram pra gente o que eles consideram high grade, o que eles consideram high yield. Também é um ponto muito legal, esse relatório é muito completo. Mas eu já estou trazendo aqui a anotação para vocês. Por exemplo, a operação de IPCA mais 6 com o Grupo Oba é uma operação high grade só pela taxa. Operação com Almeida Júnior, CDI mais 2,7, também é uma operação high grade. Agora a gente já pega
A SPL Engenharia que entrou agora no fundo, CDI mais 4,5, opa, já é um montante interessante, um spread bastante grande. Já pega também a operação do CRI Pernambuco, CDI mais 5,75, pessoal. Olha quanto que o cara lá na ponta tem que pagar, 13,75 de Selic mais 5,75 ainda de spread, ok? Então são esses pontos que eu acho importante sempre da gente observar, ok? Olhando aqui ainda a composição de fundos imobiliários, bem pouquinho, tá? R$1 milhão aí no RINV11 lá da Real Investor e tem também aí 297.010% da carteira em SNCI, que agora é a alocação do fundo em termos de taxa de aquisição. Já falei para vocês, gosto mais da taxa de aquisição do que a taxa de mercado, a taxa de marcação a mercado. Hoje aí 51% em IPCA mais 7,6%, então uma taxa muito tranquila até. Hoje, com viés mais high grade, se a gente pegasse um IPCA mais 7,5%, IPCA mais 7,6%, coisa de ano atrás, já seria um middle risk, ok? E na parte de CDI, 45,3% do portfólio, com uma taxa média muito interessante, 4,5% de spread. Então o carrego desse fundo realmente tem tudo para ficar muito legal. Como a gente já viu aí, novembro, dezembro já veio com inflação positiva, o mês de dezembro já veio com uma inflação até acima do esperado. Então para os próximos meses, muito possivelmente o carrego desse fundo vai ficar lá mais para perto dos 1,30, como a gente tinha antes, até mais, porque a taxa também IPCA vai subindo, a gente viu que está trazendo IPCA mais 10,5%. Nessa parte do relatório, aquilo que eu estava dizendo para vocês, eles mesmos indicam para a gente aqui o que é high grade, o que é high yield. Hoje a composição 58% em high grade, 41% em high yield. E eles devem tramitar nessas faixas, tá? A gente já fez as lives com eles e eles já demonstraram isso pra gente. Olha, a gente deve ficar em coisa de 35%, 40%, às vezes passa um pouquinho mais no high yield, às vezes cai um pouquinho mais para 32%, 30%, vai depender do movimento de mercado, da relação risco-retorno. Às vezes não compensa você pegar uma operação realmente muito mais high yield quando o spread está muito apertado, quando o ganho é muito pouco frente a uma operação middle risk, frente a uma operação high grade. E por tipo de risco a gente vê aqui crédito pulverizado 62,5%, 22,08% aí voltado para risco contratual e 15,3% para crédito corporativo. Olhando para segmentos, a gente vê realmente uma forte tendência para trabalhar com incorporação, especialmente incorporação residencial. E aqui um apontamento que eu já tinha feito em outro estudo do FHI e fiz também na live, né? Eu preferiria que o fundo já conseguisse explorar mais segmentos. Claro, isso não é normal, até os fundos de papel em geral trabalham muito com incorporadores. Se você abrir aí o relatório gerencial de um REC-R, de um Habitat, enfim, você vai ver isso, essa concentração. Afinal, mercado imobiliário é muito focado também no residencial, nas incorporadoras, nas loteadoras. Porém, eu particularmente acho que a gente pode ter um período aí de crise nesse segmento e a exposição poderia ser mais diluída entre outros setores. Mas tenho certeza que eles estão trabalhando para fazer isso. Isso aqui de maneira nenhuma gera uma preocupação muito grande, tá? É só um preciosismo que eu tenho aqui do lado do investidor. E depois, eu acho muito maneiro aqui nesse relatório que eles trazem um pouquinho um resumo de cada uma das operações. E o que é mais legal aqui, ó, se você clicar nesse visualizar operação, ele te joga direto para o site da AF Invest e você vê ampliado tudo que tem nessa operação, alguns documentos, tem ali também o código desse CRI que você pode buscar direto na securitizadora. Então, muito legal, muita transparência envolvendo esse fundo aqui. Algumas operações que eu quis destacar aqui para vocês, né? Esse CRI Creditas e o CRI Cashme, que são operações home equity, tá? E me chama a atenção que essas operações têm taxas bem baixinhas, né? A gente pega aqui o CRI Creditas com IPCA mais 6%. E se a gente pegar a operação Cashme, já com uma cota mezanino, IPCA mais 7,8%. E eu sempre falo, né, quando as operações home equity começaram a aparecer nos fundos imobiliários, elas vinham com IPCA mais 9%, IPCA mais 8%, e agora a gente está vendo que elas estão decrescendo bastante em taxa. Muito também em razão de uma segurança do mercado. As operações foram aparecendo com taxas mais elevadas, a operação foi sendo testada, o modelo foi sendo testado e foi dando certo, teve fluxo, teve pagamento.
sempre lembrando, né, que as operações de home equity é aquele refinanciamento imobiliário, né? O cara toma um empréstimo, dá ali a casa dele como garantia, não é uma hipoteca, isso porque na operação tem alienação fiduciária daquele imóvel, então se ele não pagar, aquele imóvel vai sendo executado. Então realmente mostra aí que o mercado vai tendo mais segurança nesse tipo de operação. Outras coisinhas aqui que eu marquei para vocês, esse CRI Arena MRV, né? Então é um CRI voltado aí para a construção do Atlético Mineiro. Quem acompanha futebol tá ligado aí, muito legal também ver os fundos imobiliários trazendo recursos, né, para esse tipo de empreendimento. E aqui a operação GGR, né, uma operação voltada para o GGRC11. Sempre gosto de pensar essas operações nos FIIs que são para outros fundos imobiliários. Isso mostra, né, como o mercado já tem um tamanho muito interessante que eles já se retroalimentam. Então, uma operação aí de PCA mais 7,5. Esse é um galpão logístico que está alocado para as lojas americanas. E para fechar, pessoal, as minhas conclusões sobre a FHI11, sempre lembrando, tá? O que eu trago aqui é uma conclusão para a gente até debater. Diz aí no comentário se você concorda, se você discorda. O importante é a gente dialogar, crescer juntos, tá? Para mim, na minha visão, a FHI11 faz muito sentido numa carteira de longo prazo, faz muito sentido numa carteira para 2023. É um fundo que apresenta aí taxas muito interessantes, IPCA mais 7,6, CDI mais 4,5 e CDI participando de quase metade dessa carteira, pensando aí numa Selic terminando o ano ainda em 2 dígitos. Há quem fale ainda que a Selic pode aumentar desses 13,75, mas vamos considerar o foco terminando aí em 12,25%, é um baita retorno. Já trouxe um belo rendimento, uma excelente rentabilidade em 2022, tem tudo aí para repetir ou até crescer em 2023. Ainda pensando num cenário maior aqui, né? Vamos falar de gestão que cobriu os custos das últimas 2 ofertas, excelente, um baita alinhamento, tirou a taxa de performance, também mais uma vez mostrando alinhamento com o cotista, gestão que está sempre em lives, que tem esse relatório gerencial super completo, bastante informação para a gente conversar e tem também lá o RI sempre disponível que você pode mandar um e-mail, pode trocar uma ideia, tem o site deles ainda, tem um Instagram. Então, pensando toda essa soma, acho que faz muito sentido pelo menos você estudar mais a fundo a FHI11, ok? A gente não pode fazer nenhum tipo de recomendação, mas veja se ele faz sentido para você. Claro, pensa também na precificação, será que o fundo está num preço ideal para você entrar? Aí é a sua parte, compare com outros fundos, pensando aqui em longo prazo, em carteira, em rentabilidade, em transparência, a FHI faz bastante sentido. E agora a gente tem que pensar também na questão de precificação. E para finalizar, se você estiver precisando de auxílio profissional, se quer aí alguém para reformular sua carteira, quer alguém para trocar ideia sobre o seu portfólio ou conhece alguém que está montando uma carteira, vem trabalhar com a gente, vem aqui se informar com a gente dá esse trabalho de consultoria e realmente vale muito a pena, a gente tem tido retornos muito legais, ok? Acho que vale demais esse serviço especializado com o perfil de cada cliente, dá essa oportunidade para a gente trabalhar contigo e melhorar seu portfólio, fazer uma grande evolução da sua carteira. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser!